E eu gostaria de chamar a atenção para essa palavra por alguns minutos. Lá em Atos 16, a partir do versículo 27, a Bíblia diz assim: O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, dispôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Amém. O que nós vemos na história deste homem é que esse homem começa com uma ideia de suicídio e termina batizado, cheio de alegria. Amém? Profetizamos aqui a salvação de todos os seus familiares, marido, esposa, filhos, para que essa bênção seja completa e a alegria seja completa na vida de todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Gostaria de fazer mais uma oração. Minha irmã, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Irmã Schmita, a irmã confessa ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Amém. Minha irmã, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Glória a Deus. Irmã Diamantina, a irmã confessa ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Amém. Minha irmã, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Aleluia. Ivânia, a irmã confessa ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim.
Amém. Minha irmã, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Irmã Rutupa, a irmã confessa ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Amém. Minha irmã, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus Cristo, da sua sepultura e ressurreição. Irmã Glória confessa ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Amém. Minha irmã, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Não, deixa. Mas tira lá, leva aí pra ele. Irmã Lourdes, a irmã confessa ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Minha irmã, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Irmã Emília, confessa ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Amém. Minha irmã, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus, da sua sepultura e ressurreição. Irmã Gira, a irmã confessa ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Amém. Minha irmã, mediante a sua pública profissão de fé, em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, nós te batizamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, na semelhança da morte do Senhor Jesus,
da sua sepultura e ressurreição